A restauração realizada por Jesus. Nosso versículo inicial se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21, Nova Versão Internacional. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Veja, isto já aconteceu, tá? Isto já aconteceu. Como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Que maravilha, né? Gloriosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, abençoados com todas as bênçãos espirituais, selados com o Santo Espírito do Senhor, esposa de Cristo, sem ruga e sem mácula, perfeitos no Senhor. Meus amados irmãos, hoje estamos dando continuidade ao nosso raciocínio de semana passada. Confesso para os irmãos que o nosso intuito nem era continuar aquele assunto, só que nós recebemos muitas dúvidas de pessoas, evidentemente irmãos que estão novos na graça, que estão se chegando agora ao conhecimento, né? E é natural que haja então essas dúvidas iniciais, tá? E muitas pessoas então perguntando, irmão Cristiano, eu vi que você falou da restauração, da reconciliação, mas como assim restauração? Como assim o reino já veio? Se eu olho para o mundo e eu vejo o mundo com males, né? Eu vejo o mundo com negatividades, com pessoas fazendo coisas muito más. Que restauração é essa que Jesus fez se o mundo segue sendo mal? Amados, veja, essa é uma dúvida pertinente, muito pertinente, tá? Algumas pessoas entraram em contato realmente desejosas de entender. E eu entendo que esses contatos vieram de pessoas que realmente são filhas de Deus. São eleitas, que apesar de terem um pensamento religioso, né? Por estarem começando na graça agora, né? Então a pessoa tem aquele pensamento ainda carregado das doutrinas religiosas. A pessoa, sendo filha de Deus, ela tem um desejo pela verdade. Né? Então alguns irmãos mandaram e-mails, outros contatos em outras redes, comentários no YouTube. Irmão Cristiano, eu queria entender, né? Tudo bem, o irmão disse, o Senhor restaurou, mas o mundo continua o mesmo, etc. A pessoa está ali tantos e tantos anos, décadas, ouvindo o sistema religioso dizer que o reino ainda vai vir, que Jesus ainda vai voltar, que você ainda tem que lutar para ser salvo, tem que pagar o preço, tem que fazer acontecer, tem que frequentar o templo de pedra, tem que pertencer à denominação, receber a carteirinha de membro, passar o óleo na cabeça, comer santa ceia, e sacrifica para cá, sacrifica para lá, para você, quem sabe, talvez, eventualmente, ser salvo no futuro, né? O fato é que muitos desses contatos vieram, né? Muitos irmãos, então, perguntando a respeito disso. Então, nós resolvemos trazer uma extensão do assunto da semana passada. Então, inclusive, eu quero recomendar, se você não assistiu, assista ao estudo anterior, tá? Embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, você está assistindo a partir de quarta-feira na gravação, você vai encontrar um link na descrição do vídeo do estudo anterior. Tá? É fundamental para você entender, principalmente você que está novo na graça. Veja, começou a assistir esse? Assista até o final. Mas depois que acabar esse, vai no anterior e assista-o também. Então hoje vamos falar da restauração, especificamente, que restauração que Cristo fez. Porque as pessoas têm esse pensamento, então, direto, né? Linear. Se ele restaurou, como você diz, por que o mundo está assim? Por que o mundo, então, não é um paraíso? Ora, se o reino já veio... Veja, falamos disto na semana passada, tá? Ora, se o reino já veio, então por que o mundo não é um paraíso? Por que existem, então, tantos males acontecendo? Bom, os males acontecem, amados, por causa da natureza humana. A carne, abençoados, ela tem essa tendência, os desejos maus, né? A natureza humana ela tem essa tendência de pecar, ou seja, errar o alvo, né? A palavra pecado, ela não está relacionada mais com a lei, porque a lei já teve o seu fim, vamos falar disso daqui a pouco, tá? O pecado, ele é literalmente errar o alvo. Então você tem um alvo, você tem um caminho a seguir, quando você erra esse caminho, você está pecando, literalmente. Entende? Então,
o pecado, ou seja, a obra da carne, as obras más, os desejos maus, quando nós os deixamos falar mais alto, né, em nossa vida, quando nós deixamos a carne, a natureza humana, influenciar a nossa alma de maneira negativa, isso é sim pecado, mas neste sentido literal. Entende? De você errar o alvo, porque veja, você tem um alvo. Qual é o alvo que você, eu, nós, como filhos de Deus temos? É caminhar na direção da palavra, que é a direção do Espírito, né? O apóstolo Paulo fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra. A palavra é a espada do Espírito, percebe? Então o Espírito Santo ele utiliza a palavra do Senhor, a revelação da graça, o Evangelho, como um instrumento de direção. Então o Espírito Santo vai nos guiando pelo que a palavra revela, pelo que o Evangelho nos mostra, o caminho a seguir. Você não precisa de mandamentos de homens, você não precisa ser religioso, viver no meio de cerimonialismos, pagar o preço, frequentar templos de pedra. Não é isso que o Espírito quer de nós. O Espírito quer dos seus filhos que eles andem no caminho da palavra. É a direção dele. Há duas direções. A direção da carne e a direção do Espírito. Percebe? Tanto que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 da carta aos Gálatas que a carne milita contra o Espírito e vice-versa. Então, são duas direções, né? Então, o nosso chamado como filhos de Deus é andarmos na direção do Espírito, que vem pela palavra. Quando você anda fora disso, então você está pecando, literalmente, ou seja, errando o alvo. Então, o nosso chamado é andarmos no caminho reto, no alvo, entende? Na palavra do Senhor. Então, voltando ao ponto, né? O Senhor Jesus, então, restaurou todas as coisas, mas isso não significa que o mal deixou de existir. Por quê? Porque a carne permanece, a natureza humana permanece. Entende? A natureza humana está aí com seus desejos, com as suas influências. Só que nós, sendo filhos de Deus, temos também o Espírito, não só carne. Não somos apenas carne e alma vivente. Somos também espirituais. Aliás, acima de tudo, né? Somos espirituais, somos celestiais. Vocês percebem o ponto? Então, a nossa direção do Senhor é essa. Só que a carne existe, então o mal existe. Entende? Agora, para você entender bem por que hoje não é um paraíso, se o Senhor Jesus restaurou, se o reino já veio como vocês dizem, por que então que a terra não é um paraíso? Assista ao estudo passado. Então, para continuar aquele raciocínio e responder a todos esses irmãos que tiveram essas dúvidas, né? Ou essa dúvida em específico sobre a restauração, eu quero mais uma vez trazer esse assunto e estendendo o raciocínio, então, de semana passada. Então, vocês viram aqui no versículo inicial dizendo o seguinte: é necessário que ele, Jesus, permaneça no céu. Porque sabemos que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o paraíso, não é? E ele ficou, então, ali cumprindo aquele seu reino messiânico, o milênio, entre aspas, tá? Até que ele voltasse e trouxesse o seu reino e o julgamento, o juízo contra Jerusalém, contra Israel. Isto já aconteceu, foi no ano 70 depois de Cristo. Tá? O nosso ministério aqui defende a visão da escatologia consumada. Para nós é uma visão inequívoca. Tá? Você futurizar a escatologia bíblica, o Apocalipse, a segunda vinda, é um erro terrível. Terrível. Nós acreditávamos no futurismo, entre aspas, né? Colocando o Apocalipse no futuro. Uns colocam totalmente, outros colocam parcialmente, mas não tem Apocalipse no futuro, nem total, nem parcial. Tudo já foi consumado. Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist no YouTube de escatologia consumada. Se você não entende este assunto, amado, é fundamental. E este assunto ele se encaixa perfeitamente, inclusive, na própria revelação da graça. É um complemento da revelação da graça. Então, você que está começando a estudar a graça, é muito importante você estudar também a escatologia consumada. Vai estar o link aí na descrição do vídeo no YouTube, tá? Então, vocês notaram aqui o seguinte: ele permanece no céu, ou seja, era necessário que o Senhor Jesus permanecesse até que chegasse o tempo de Deus restaurar todas as coisas.
Olha que interessante o texto aqui, né? Então, na ocasião, nesse período aqui da igreja primitiva, o Senhor estava aguardando a finalização do milênio. Eu estou colocando entre aspas, gente, porque as pessoas levam o milênio, o governo milenar de Jesus, ao pé da letra, como se fosse 1000 anos literais que ainda vão acontecer. Alguns dizem que já está acontecendo, outros dizem que vai acontecer. Já aconteceu. Quer entender isso? Um dos estudos da escatologia consumada da playlist explica muito bem esse conceito do milênio. Estude para você aprender, tá? Então Jesus aqui estava no período do milênio, ou seja, exercendo o seu governo messiânico, aguardando o tempo da restauração de todas as coisas. Então veja, a restauração de todas as coisas aconteceu em 3 atos. Nós temos até um estudo que fala especificamente da salvação, né? Os 3 atos da salvação. Aliás, eu vou deixar também na descrição do vídeo, quem quiser assistir, tá? Os 3 atos da salvação. Então, veja, a restauração aconteceu nesses 3 atos. A restauração primeiro veio pelo nascimento de Jesus, né? Afinal de contas, para que tudo acontecesse, para que Jesus morresse, ressuscitasse, etc. Ou seja, para que ele cumprisse o seu ministério, cumprisse a lei no lugar do povo de Deus e estabelecesse a graça, claro que ele tinha que nascer, né? Ele nasceu, então, dentre os judeus, tá? Porque era uma promessa, né, aos patriarcas dos israelitas, etc. Então Jesus nasceu como um judeu para cumprir essa promessa, mas na verdade ele é o Senhor de toda a terra, né, de todos os povos. O Evangelho revelou isso, né? Antes o pensamento era que Jesus era Senhor, seria Senhor e Messias apenas dos judeus, mas na verdade ele é Deus de toda a humanidade e, repito, o Evangelho revelou isso, né? Então, veja, o Senhor estava ali naquele período que nós chamamos de período de transição, né? Porque a transição começou quando ele ressuscitou e terminou na vinda do seu reino. Então, veja, nesses 3 atos, o Senhor nasceu, o Senhor morreu e ressuscitou, né? E ele veio, então, no ano 70, trazendo o juízo, trazendo o seu reino, etc. No segundo ato, por assim dizer, que foi a morte e a ressurreição de Jesus, nós reputamos como um ato só, né? Então, no segundo ato, ali começou de fato a restauração das coisas. Todo o processo de restauração. Só que, veja, isso só terminou de fato no ano 70. A restauração completa foi na vinda do reino de Deus. Então aqui, como nós lemos no primeiro versículo, o Senhor estava no céu, aguardando chegar o tempo em que Deus restauraria todas as coisas, como os profetas haviam dito, tá? Então veja, na semana passada, então, nós vimos a questão da restauração e da reconciliação, né? Nós vimos que o Senhor Jesus reabriu as portas do paraíso. As portas do paraíso foram fechadas para os filhos de Deus, mas o Senhor Jesus restaurou todas as coisas e reabriu as portas do paraíso, né? E aí muitos vieram questionar, tudo bem, se o reino já veio, se o paraíso então as portas foram reabertas, né? Se esse contato com Deus foi restabelecido, a relação com Deus. Por que o mundo é mau? Porque ainda seguimos aqui vendo males, vendo pecados, etc. Porque, veja, gente, olha só. A restauração foi, acima de tudo, em âmbito espiritual. Foi a vitória espiritual de Jesus contra todos os inimigos de Deus e de seu povo. Nós vamos ver aqui cada um desses inimigos, tá? São inimigos de fato, né? Foram, né? E o Senhor Jesus os venceu plenamente. Tá bom? Então ele restaurou neste sentido. Eu repito, a natureza humana ela permanece, ela vai permanecer sempre. Sempre haverá aqui a natureza humana atuando. Percebe? Então você sempre vai ver o mal acontecendo, apesar da restauração. Porque, veja, a restauração não foi cósmica. A escatologia, aliás, não foi cósmica. Veja, amados, muitos pensam que a escatologia vai vir no futuro e será uma transformação cósmica, ou seja, a Terra, essa Terra que nós habitamos atualmente, vai se transformar cosmicamente no paraíso, ou então alguns dizem que ela vai ser totalmente destruída e uma nova Terra cósmica vai reaparecer, vai surgir. Veja, a Bíblia não fala absolutamente nada disso. A restauração foi espiritual. A restauração foi esse conceito de nós, filhos de Deus, termos novamente acesso ao Pai.
podermos adentrar o paraíso. Por quê? Porque houve a purificação e a restauração de todas as coisas. Veja, o paraíso não poderia, né, ter contato com o pecado. Por isso que o primeiro homem, ao pecar junto com a mulher, foram expulsos do paraíso. Perceberam? Paraíso não vai ter relação com o pecado, com essa natureza humana. Por isso que a palavra diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, até num sentido de território mesmo, né? Essa carne não pode habitar territorialmente no reino de Deus. Por isso que a promessa para o reino de Deus é que nós vamos viver em um corpo glorificado. Porque o reino de Deus, o paraíso, o céu, não tem relação com essa carne aqui, nem com o pecado. Percebe? Então Jesus veio restaurar essa condição, ou seja, retirar o pecado dos filhos de Deus, veio acabar, consequentemente, com a condenação por meio do cumprimento pleno da lei. Essa foi a restauração. Então veja, a restauração que Jesus trouxe e a escatologia, portanto, não era uma escatologia e uma restauração cósmica, física, e sim eminentemente espiritual. Então, principalmente para você que está começando na graça agora, quero te convidar a raciocinar comigo e você vai ver os pontos da restauração. O que Jesus fez para que nós pudéssemos hoje afirmar que Ele restaurou todas as coisas. Vamos começar então o raciocínio aqui. O Senhor Jesus, o primeiro passo para a restauração de todas as coisas, foi o Senhor Jesus ter aniquilado o pecado. Consequentemente, ele retirou o pecado do mundo. Já vou explicar esse conceito. Vamos ler o livro histórico de João, capítulo 1, versículos do 24 ao 29, também a Nova Versão Internacional. 24 e 25. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Aqui no caso, eles estão perguntando para João o Batista, né? 26. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. 27. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Olha a posição que João se colocou, hein? Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebeu o ponto? Vocês estão vendo esse que está vindo ali? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E já tirou. Irmão Cristiano, como assim? Mas eu estou vendo as pessoas matando e roubam e fazem isso e aquilo. Amado, observe o seguinte. O mundo aqui é cosmos. E o conceito, o que é cosmos? Cosmos, a palavra cosmos, ela designa a totalidade de qualquer coisa, né? Então, geralmente ela é utilizada para falar da criação como um todo, né? A Terra, o universo, etc., os três céus, né? Então ela é utilizada para falar da criação muitas vezes, mas ela pode significar o cosmos de qualquer coisa, tá? Então, no caso, o mundo, o cosmos, é o mundo dos filhos de Deus. É a totalidade dos eleitos de Deus. Veja, nós falamos mais precisamente na semana passada, mas eu vou relembrar aqui um ponto. Tá? Mateus 1, 21. Vamos ler, vamos relembrar. Ela, Maria, né, dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, que é Yeshua, né? Porque ele, olha, salvará o seu povo. Pegou? Ele salvará 100% da humanidade individualmente? Não. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Perceberam? Então Jesus morreu pelo seu povo. A princípio eram os judeus. Só que você não pode conhecer o povo de Deus segundo a carne. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo fala: a ninguém conhecemos segundo a carne.
Inclusive, ele fala de Jesus. E se até mesmo nós conhecemos Jesus segundo a carne, nós já não mais o conhecemos desse modo. Ou seja, eu não tenho que conhecer alguém do ponto de vista étnico, se é judeu ou deixa de ser. O Evangelho revelou, gente, que não só os judeus, mas também os demais povos faziam parte do plano de salvação. Porque os filhos de Deus estavam, como estão, espalhados em todas as etnias. Então não importa se é judeu, né, israelita, brasileiro, africano, chinês, japonês, norte-americano, europeu, isso não importa, etnia não importa, porque etnia é carne. E a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, a palavra diz que o Senhor morreu pelo seu povo. Num primeiro momento, na visão carnal, seriam só os judeus. Só que o Evangelho, como eu falei agora há pouco, ele revela que, na verdade, o plano de salvação de Deus abrangia todos os povos. Entende? Então, ele veio salvar o seu povo, é a igreja. Todas as pessoas que eram e são, né, filhas de Deus de qualquer etnia. Então, o conceito de dizer que o Senhor salvou a todos, você pode entender da seguinte maneira: todos os tipos de homens. O conceito bíblico verdadeiro é esse, tá? As pessoas levam ao pé da letra o todos como sendo 100% da humanidade, do ponto de vista individual, de cada pessoa, cada indivíduo, né? E aí as pessoas levam para aquele lado. Isso, quando eu digo as pessoas, eu me refiro à religião, né? Então a religião, ela leva para aquele lado. Olha, o Senhor salvou 100% da humanidade. Na verdade, não salvou. Deixa eu reformular. O Senhor tornou a salvação possível. Olha só que absurdo, gente. Meu irmão, se você para pensar nessa doutrina religiosa, isso dá ânsia de vômito, gente. Como é que nós podemos acreditar? Gente, é muita cegueira que nós tínhamos, né? Eu fico me perguntando como é que nós podemos acreditar nisso durante tantos anos. Que o Senhor salvou... Aliás, vou repetir. Salvou não. Tornou, ele teria tornado a salvação possível para 100% dos homens no ponto de vista individual, sendo que o indivíduo é que decide se quer aceitar Jesus ou não. Gente, olha só. É sério que eu vou falar. Não tem uma vírgula disso na palavra. Isso é total invencionice do homem. Entende? Não faz sentido nenhum, biblicamente, do ponto de vista do Evangelho, isso aí. É uma loucura, é uma blasfêmia. Entende? Jesus, ele não tornou, entre aspas, a salvação possível para quem quisesse aceitá-lo. Não. Ele salvou o seu povo dos seus pecados. Vocês leram comigo aqui. E sabemos hoje, pela revelação do Evangelho, que o seu povo é a igreja. Ou seja, ele salvou 100% da humanidade? Do ponto de vista da etnia, sim. Tá? Vou repetir. Do ponto de vista étnico, sim. Jesus salvou toda a humanidade. Só que, na verdade, ele salvou o seu povo, ou seja, todos os filhos de Deus, aqueles a quem Deus amou e elegeu desde antes da fundação do mundo, como a palavra fala claramente, tá? O Senhor salvou a esse povo, que pertence a todas as etnias. Antes, o raciocínio era que eram só os judeus, mas esse raciocínio caiu por terra, tá? Então, o Senhor salvou a todos? Sim, todos os tipos de homens. Tipos. Ou seja, todas as etnias. Tá? E esse, então, é o mundo. Perceberam? O que é o cosmos? Que totalidade é essa? A totalidade dos filhos de Deus, dos eleitos desde antes da fundação do mundo. A quem Deus amou e predestinou para serem seus filhos desde antes da fundação do cosmos. Aí, cosmos no sentido do universo, né? Perceberam? Então, quando diz que o Senhor tira o pecado do mundo, é da totalidade do mundo. Entende? É da totalidade dos filhos de Deus, no caso. Tá? Na semana passada nós falamos disso aí. Entende? Então você está começando a compreender? Então, o que as pessoas pensam naquele raciocínio mais descompromissado, aquele raciocínio mais direto? Ora, se você diz que o Senhor tira o pecado do mundo, por que as pessoas cometem pecados hoje? Elas matam, elas roubam. Você percebe o raciocínio? É aquele raciocínio assim, olha, se ele tirou o pecado do mundo, não era para ninguém mais fazer nenhum mal.
Não era para existir mal. Gente, quando diz que ele tirou o pecado do mundo, é que ele tirou o poder do pecado de condenar os filhos de Deus. Mais uma vez, ele salvará, já salvou, tá? É que o texto está no passado porque estava apontando para o futuro. Mas esse futuro já veio e esse futuro, inclusive, já é passado. Né? Porque já se consumou. Tá? Então, ele salvará, salvou, né? O seu povo dos seus pecados. O seu povo. Então, o que Jesus fez foi bem específico. Não é que qualquer um pode querer aceitá-lo e aí vai alcançar a salvação. Não tem nada disso na Bíblia. Ele salvou o seu povo dos seus pecados. O fato de alguém crer hoje é uma consequência de ser salvo, não é a causa. Tá? Então, quando diz que o Cordeiro de Deus tiraria, e já tirou, o pecado do mundo, é o seguinte, ele retirou o pecado da vida dos filhos de Deus, ou seja, o poder condenatório do pecado. O pecado ele havia sido imputado, né? O primeiro homem cometeu o pecado, depois a lei veio para imputar os pecados, diagnosticar o pecado e imputar a condenação. Foi isso que Jesus retirou. Vocês estão percebendo? Então, ele realmente aniquilou, ele tirou o pecado do mundo. Não é que obras más não existam e não aconteçam. Elas existem e acontecem por causa da natureza humana, principalmente, e, claro, das obras dos filhos da perdição. As obras más pertencem eminentemente a eles. Eventualmente, um filho de Deus pode fazer o mal? Claro que sim. Mas o filho verdadeiro de Deus, na minha visão, não tem prazer no mal. O apóstolo Paulo, aliás, fala isso claramente, né? No capítulo 7 da carta aos Romanos. Ele fala claramente isso. Ele fala, eu quero fazer o bem. Ou seja, a minha tendência como filho de Deus é fazer o bem. Mas o mal está comigo. E aí ele fala, eventualmente, então o filho de Deus pratica o mal, eventualmente. Mas não é característica, não é a obra genuína do filho de Deus. O mal, então, pertence à perdição. Então, o mal genuíno, sabe? Aquela pessoa que tem prazer no mal, sabe aquele psicopata, sabe aquela pessoa que tem o mal no seu sangue e que tem prazer em fazer isso? Gente, existem muitas pessoas no mundo assim. A palavra diz, né? Pelos frutos os conhecereis. Observe bem isso, tá? Então, veja, o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. Ou seja, ele retirou o pecado do cosmos, da totalidade dos filhos de Deus, da sua criação, ele retirou o pecado. Ou seja, ele retirou a condenação, o poder que o pecado tinha sobre os filhos. Isso ele retirou. Perceberam? Observe aqui a palavra falando disso claramente na carta aos Hebreus. Hebreus 9, do 22 até o 26, também nova versão internacional. Vejam só. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Irmão Cristiano, o que significa isso? Veja bem, gente, quando o Senhor ordenou que o templo fosse criado para adoração a ele, ele ordenou primeiramente a Moisés, né? Então, aquela ordenação de Deus, ele deu todas as características do verdadeiro santuário que há no paraíso. Observe, gente, no reino de Deus existe o santuário do Senhor, onde ele habita, onde está o seu trono. Então, o templo que foi criado, aquelas designações de Deus eram representações do que havia no verdadeiro templo, no verdadeiro santuário no paraíso. Então veja, todos os utensílios das cerimônias, tudo aquilo foi dado por Deus, né? Todas as características foram dadas por Deus para que fossem cópias do que havia no céu. Interessante isso, né? Então, quando se fazia aquelas cerimônias no templo da lei, todos aqueles utensílios eram representações de coisas celestiais. Apenas representações. Como a palavra diz, eram sombras dos bens verdadeiros, né? Tá bom? Então, veja, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, ou seja, todo o templo, toda aquela estrutura, os utensílios das cerimônias, tá? Fossem purificadas com esses sacrifícios, ou seja, com sangue de animais.
porque sem derramamento de sangue não havia remissão. Ainda que o derramamento de sangue animal era simbólico, né? Ainda que ele não purificasse literalmente, tá? Mas havia ali o quê? Uma representação, tá bom? Então veja, as cópias das coisas que estão nos céus, elas eram purificadas pelo sacrifício dos animais. Então, todos aqueles utensílios do cerimonialismo judaico do templo, eles eram aspergidos com o sangue do animal que foi imolado. Vocês estão entendendo? Interessante isso, né? Então diz aqui, ó, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, ou seja, as coisas do templo terrestre, que eram cópias das coisas celestiais, fossem purificadas com o sangue dos animais. Aí diz lá, mas as próprias coisas celestiais, observem, com sacrifícios superiores. Opa, pera aí, irmão Cristiano, agora eu não entendi. Como assim as coisas celestiais serem purificadas? As coisas celestiais já não são puras? Sim, gente, observe uma coisa. As coisas celestiais aqui é a igreja. São os filhos de Deus, que são celestiais. E essa purificação, então, das coisas celestiais, que são os filhos de Deus, precisavam de sacrifícios superiores. Ou seja, não poderiam ser sacrifícios semelhantes aos da lei, com sangue de animais. Tinha que ser sacrifícios superiores. E no caso, foi um só sacrifício por todos, né? Aqui está no plural, está fazendo uma concordância, né, com os sacrifícios diversos da lei. Tá? Só que, na verdade, foi um único sacrifício por todos que purificou de uma vez por todas as coisas celestiais. Que coisas celestiais, irmão Cristiano? Os filhos de Deus. Porque, observe, assim como o templo e os seus utensílios eram purificados pelo sangue dos animais que eram aspergidos nesses utensílios, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, foi aspergido sobre os filhos de Deus. Esse aqui é o sentido. Tá? Então, as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. No caso, foi um único só sacrifício por todos os sacrifícios. Foi a morte de Jesus. Entenderam o ponto? Então, aqui está dizendo o seguinte: as coisas do templo de pedra de Jerusalém eram aspergidas com sangue de animais. Tudo isso era simbólico. Agora, a verdadeira purificação das coisas celestiais, ou seja, do templo celestial, que é a igreja, foi feita com um sacrifício superior. 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, olha só, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Aqui é metafórico, né? Colocando Jesus como se fosse um sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote da lei se apresentava diante de Deus no templo para oferecer o sacrifício pelos pecados, né? Primeiro os pecados dele mesmo, do sumo sacerdote, e depois pelos pecados do povo. Então aqui Jesus é colocado metaforicamente nesta posição de sacerdote. 25. Não, porém, para oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Percebeu? Ou seja, Jesus não fez várias vezes. Foi um só sacrifício pelos pecados. Né? 26. Se assim fosse, ou seja, se Jesus fosse fazer como eram feitos os sacrifícios por meio dos sumos sacerdotes da lei, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, porque os sacrifícios eram oferecidos todo ano. E o pecado nunca era purificado de verdade. Todo ano tinha que lembrar pecado. Perceberam? Então não tinha eficácia, era só simbólico. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas, agora naquele tempo lá, né? Ele apareceu uma vez por todas. Perceberam? Foi um único sacrifício. Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Perceberam, gente, que eles lá estavam vivendo o fim dos tempos? Os fins dos tempos não é para o futuro. Vocês estão entendendo? Eles, a igreja primitiva que estava vivendo os últimos tempos. Assistam aos estudos da escatologia consumada para vocês entenderem isto. Tá? Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado.
Pegou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, na cruz ele aniquilou o pecado. Aniquilar aqui vem do grego atetesis, significa tornar obsoleto. Entende? Ou seja, sem efeito, ultrapassado. Então o pecado, ele está para sempre sem efeito de condenação. Então ele tirou o pecado do cosmos? Tirou. Ele aniquilou o pecado, ou seja, tirou o pecado dos filhos de Deus. O poder que o pecado tinha de dominar e matar e condenar os filhos de Deus. Perceberam? Esta foi a restauração que Jesus fez. Ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Perceberam que foi a restauração? Esse foi o primeiro passo. O pecado tinha que ser aniquilado, porque Deus não se relaciona com o pecado. Então jamais a reconciliação poderia acontecer entre Deus e seus filhos se os seus filhos não tivessem sido purificados. Essa relação jamais seria restaurada. Então o Senhor aniquilou o pecado ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue. E veja, quando ele derramou o seu sangue, ele se colocou como Cordeiro de Deus. Vocês se lembram que na lei se matava um cordeiro na Páscoa? Aquele cordeiro que eles matavam na Páscoa apontava para Jesus. Entende? Era uma representação de Jesus. Ainda que eles, os judeus que faziam a Páscoa, não tinham consciência disso. Entende? Quando eles imolavam um cordeiro, eles não tinham a consciência de que aquele cordeiro seria Jesus no futuro. Eles faziam porque era uma cerimônia da lei. Entende? Só que estava intrínseco ali, naquela cerimônia, o Cordeiro de Deus. E Jesus veio, então, ser o Cordeiro definitivo. Então, ele derramou o seu sangue para cumprir a lei totalmente. Então, ele cumpriu toda a lei. Cumprir a lei, então, foi um dos passos da restauração. Ele aniquilou o pecado. Para que o pecado fosse aniquilado, a lei tinha que ser totalmente cumprida. E foi o que Jesus fez. E ele disse que faria isso. Observe, Mateus 5, versículos 17 e 18. Nova versão internacional também. Vejam o que Jesus falou aqui. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. Vocês estão percebendo a questão? Mas, irmão cristiano, a palavra diz que Jesus é o fim da lei. Como assim? Calma lá, a gente vai chegar lá. Não pensem que eu vim abolir a lei, eu vim cumprir. 18. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, veja, ele está falando daquele céu e daquela terra, os antigos. Nós já vivemos em um novo céu e nova terra. Recentemente nós estudamos sobre isso, aliás. Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre os novos céus e nova terra. Sobre a renovação das coisas, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo na gravação. Já vivemos em um novo céu e nova terra. Veja, como eu falei no início, a restauração, a escatologia, não é algo cósmico e físico. Entendam isso. A restauração foi eminentemente espiritual. Por isso nós podemos dizer que já vivemos um novo céu e nova terra. Por quê? Porque Jesus já cumpriu toda a obra. O reino já veio, tudo já está consumado. Tá bom? Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, é uma referência àqueles céus e àquela terra que já acabaram, já passaram, tá? De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui? Gente, eu vou cumprir toda a lei ainda nesta geração. Porque quando ele faz referência aos céus e terra que existiam, eram os céus e a terra daquele antigo aion, daquele antigo período de tempo, né? Ou seja, os céus e terra do pacto anterior. Vocês têm que colocar em mente que aqui Jesus estava ainda no antigo pacto, gente. Jesus não estava na graça, no tempo da graça. Jesus nasceu debaixo da lei para cumprir toda a lei. Então ele e os demais que viviam naquele tempo estavam na antiga criação.
Então ele falou, enquanto existirem essa antiga criação, né? Ou seja, existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço. Tudo vai ser cumprido, repito, em outras palavras, tudo vai ser cumprido ainda neste tempo, ainda nesta geração. Antes que o céu e a terra passem para novos céus e nova terra. O que já aconteceu, repito. Tá? Tá claro isso para vocês? Irmão Cristiano, então quando Jesus cumpriu tudo? Na cruz, gente. João 19:30. Tendo-o provado, disse, aqui no caso é o vinagre, né? Até isso, inclusive, estava profetizado, né? Que Jesus teria sede, etc. Então ele teve sede, e tendo provado, então, recebido o vinagre em sua boca, disse o quê? Está consumado. No grego, tetelestai, né? Consumou tudo, ou seja, tudo relativo à sua missão em relação à lei. Tudo relativo ao que a lei exigia. Entende? Por isso ele se colocou como cordeiro, para cumprir plenamente a lei. Porque até então eram cordeiros mesmo, animaizinhos que eram imolados e que seu sangue era derramado numa figura do verdadeiro cordeiro. Tá? Então ele disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então ele consumou na cruz tudo que a lei exigia. Então, de fato, se cumpriu o que ele falou aqui, que nós lemos no livro de Mateus, né? Olha, o céu e a terra não vão passar até que eu cumpra tudo, porque eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Agora, uma vez que ele cumpriu, ele aboliu para nós, filhos de Deus. Entende? Então, a partir da sua morte e ressurreição, a lei se tornou obsoleta no que tange ao cumprimento dos seus mandamentos. Ou seja, os filhos de Deus, os eleitos desde antes da fundação do mundo, não precisariam mais cumprir obras da lei. Não é por acaso que Paulo foi utilizado exatamente para pregar isso. Olha, vocês não precisam de obras da lei. Não foi o que Paulo pregou à beça, abençoados? Não foi o que Paulo pregou aí para toda aquela região? Nós vemos registrado em suas cartas. Por que Paulo pregava isso? Porque foi um cumprimento do que Jesus falou. Ele disse, eu vou cumprir a lei e os profetas. E não vai passar esse céu e essa terra até que tudo se cumpra. E de fato, ele cumpriu tudo. Então, o que ele prometeu lá em Mateus 5, que nós lemos, ele cumpriu na cruz, totalmente, cumpriu toda a lei. Então, ele aniquilou o pecado, cumpriu toda a lei, derramando o seu sangue, consequentemente, ele acabou com a condenação. Por quê? Porque, veja, o pecado entrou no mundo e a lei veio para imputar o pecado, consequentemente trazer a condenação. Vocês percebem? Então, ao aniquilar o pecado, cumprindo toda a lei na cruz, consequentemente o Senhor Jesus acabou com a condenação. Observe, amados, como é que Paulo se refere à lei. 2 de Coríntios 3, do 7 ao 9. O ministério que trouxe a morte. Ele está falando da lei, dos 10 mandamentos. E, claro, de todo o desdobramento, né? Houve os 10 primeiros mandamentos e depois todo o desdobramento da lei em 613 mandamentos. Ele está falando de tudo. Então, o ministério que trouxe a morte, o ministério da morte, portanto, foi gravado com letras em pedras. Gente, o que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Tá? Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então a lei teve o seu resplendor, mas era um resplendor que estava se acabando aos poucos e acabou em Cristo. Porque uma vez que Cristo cumpriu toda a lei, ele a tornou obsoleta. Vocês entenderam? Então, a lei se tornou ultrapassada porque Jesus a cumpriu totalmente. Então ela se tornou sem valor. Ou seja, a lei a partir de Cristo não estava mais em vigor, porque ele cumpriu tudo. Está consumado. Tá? Então, o ministério que trouxe a morte. Perceberam esse detalhe? 8 e 9. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? O ministério do Espírito é o ministério da graça. Novo pacto. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação. Gente, o Paulo está falando claramente
que a lei trouxe morte e condenação. Por isso o ministério foi, um ministério de morte e de condenação. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. E já produziu, graças a Deus. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação. Pegou? Para os que estão em Cristo Jesus. Por que Paulo afirmou isso? Porque na cruz o Senhor aniquilou o pecado, cumpriu toda a lei, tornando-a então obsoleta, sem valor, sem necessidade. Vocês estão percebendo? As pessoas, algumas insistem que a lei tem que ser vivida e praticada até hoje. Não! Isso é uma afronta ao que Jesus fez. Mas ele disse que a lei, enquanto o céu e a terra existissem... Aí a pessoa pensa assim, se o céu e a terra existem até hoje, então a lei tem que existir. Percebe? A pessoa não tem a revelação. Ela não entende que Jesus estava falando daquele céu, daquela terra, ou seja, da criação antiga. A criação que ainda estava debaixo do pecado. A criação que estava sob o império das trevas, sob o domínio da condenação. Vocês perceberam? Na cruz, o Senhor acabou com isso. Aniquilou o pecado, cumpriu toda a lei, está consumado. E aí Paulo pôde dizer, agora, ou seja, a partir então da cruz, esse agora é aquele momento que eles já estavam aqui. Paulo está escrevendo já no período posterior à cruz. Então ele disse, agora já não há condenação. O Senhor aniquilou o pecado, cumpriu toda a lei, então não há condenação. Então os filhos de Deus passaram pelo juízo apenas para galardão, porque já não havia mais condenação. E aí, por fim, você vai pensar assim, tudo bem, irmão Cristiano, mas lá no início diz que o Senhor estava no céu aguardando o tempo de Deus restaurar todas as coisas. E ali já era Atos, já era depois da cruz, Atos dos Apóstolos. Então, o que faltava, já que ele já havia morrido, aniquilou o pecado, cumpriu toda a lei, como ele falou, está consumado, e acabou com a condenação. Então o que faltava? Faltava a vitória definitiva sobre a morte. Essa vitória definitiva veio no ano 70, na segunda vinda do Senhor, na vinda do reino do Senhor. Percebe? Veja, o Senhor já havia vencido a morte. Ele não havia ressuscitado. A palavra diz, que a sua alma saiu da tumba. A palavra fala isso, tá? A sua alma saiu da tumba, ou seja, ele ressuscitou, a sua vida voltou. Então ele venceu a morte. Ele venceu o Hades. Ele saiu do lugar dos mortos. Perceberam? Ele venceu. Só que ele venceu primeiro para ele. Por isso a palavra diz que ele foi o primogênito, o primeiro dentre os mortos. Então ele venceu primeiro a morte para ele. Só que faltava ele aniquilar, destruir a morte para os filhos de Deus. Então, nesse período de transição da ressurreição de Jesus até a vinda do reino de Deus, o povo do Senhor ainda estava à mercê da morte. Então, no ano 70, ele aniquilou, ele acabou com a morte. Ele destruiu a morte para os filhos de Deus totalmente. Entende? Por isso que Paulo fala, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque eles estavam ainda antes da consumação de todas as coisas. Então aquele texto de Atos que diz que o Senhor estava aguardando Deus, o tempo de Deus restaurar todas as coisas, porque ele já havia, claro, aniquilado o pecado, já havia cumprido a lei, já havia retirado a condenação, porém a morte ainda estava em vigor, a morte da alma, tá? Estava em vigor. Então o Senhor havia vencido para ele, mas faltava destruí-la definitivamente para todos os filhos de Deus. Vocês percebem, abençoados? Observem 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou. Aqui eles estavam ainda salvos em esperança. É aquele conceito que Paulo fala no capítulo 8, da carta aos Romanos. Fomos salvos, somos salvos em esperança. Porque a rigor eles ainda não haviam sido salvos. A rigor, eles ainda estavam à mercê da morte. Então, quando ele fala que nos salvou, ele fala nos salvou em esperança. Ou seja, já estavam salvos, mas aguardando ainda a consumação. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, porque não é por obras, nunca foi, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 10. Que é manifesta agora, a graça que é manifesta agora, pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça foi pré-ordenada, predestinada e se manifestou por meio de Cristo. O qual, observem, aboliu a morte. Perceberam?
Ele aboliu, ele acabou, ele exterminou com a morte. Mais uma vez, aqui eles estavam ainda em esperança, mas já era uma confissão do que Jesus havia feito. Ele havia vencido a morte para ele mesmo, Jesus. Ele tinha que ser o primeiro, né, da ressurreição, mas depois ele venceria, como venceu, a morte para todos os filhos de Deus. Então Paulo podia já confessar isso aqui, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, ou seja, a imortalidade, tá? Incorrupção aqui tem esse sentido, né? Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Perceberam? Então, abençoados, o Senhor Jesus, ele deu a vitória para o seu povo. Ele cumpriu, ele restaurou tudo, entende? Então esse conceito de que, como se ele restaurou, como é que as pessoas pecam ainda? Cometem o mal, né? Praticam o mal, a pessoa rouba, a pessoa mata, isso e aquilo. Como é que ele restaurou se isso aqui não é um paraíso ainda? Alguns perguntam de maneira legítima, como eu falei no início. Os verdadeiros filhos de Deus, gente, eles podem até não entender a palavra, mas eles respeitam a palavra, eles querem conhecer. O verdadeiro filho de Deus, ele tem prazer na verdade. Então ele pode não entender, ele pode achar estranho. Isso aqui está um pouco estranho, não foi bem isso que eu aprendi. Eu estou há 20, 30 anos aí na religião. Eu não sei, será que isso é verdade? Mas eu quero aprender. E aí a pessoa entra em contato. Irmão Cristiano, eu ouvi sua mensagem, mas eu não entendi. Que restauração é essa que Jesus fez? Porque as pessoas praticam mal, porque o mundo é mal, porque aqui não é um paraíso ainda. Está entendendo hoje, então? O Senhor restaurou todas as coisas, não cosmicamente, mas espiritualmente. Ele restaurou a relação com Deus, ele reconciliou o seu povo. E ele, portanto, deu a vitória definitiva sobre a morte. Ele concluiu a sua obra, então, na vinda do reino. E aqui, falando ainda em esperança, Paulo já confessa, 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Olha que palavra. Jesus já havia vencido a morte, para ele mesmo Jesus, mas faltava ainda vencer para os filhos de Deus. Mesmo assim, Paulo já confessava, porque Paulo, na verdade, tinha certeza da vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O pecado não tinha sido aniquilado já? Pois é. E a força do pecado é a lei. A lei já não havia sido cumprida totalmente por Jesus? Ele não disse está consumado? Por isso que a morte não tinha mais direito à vitória. Faltava só passar aquele tempo, o período de transição, para que a morte fosse totalmente vencida. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, que foi aniquilado na cruz, e a força do pecado é a lei, que também foi cumprida totalmente na cruz. 57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória. Receba, você, eu, nós já temos a vitória sobre a morte, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o pecado, já temos a vitória. Aliás, já nascemos vitoriosos em todos os sentidos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, você, eu, nós já temos a vitória plena. Nós não veremos a morte. Esse corpo de pó volta para o pó, mas nós seguiremos vivos, entendem o conceito? Nós não temos mais que temer a condenação, porque o pecado foi aniquilado na cruz. A lei foi cumprida totalmente na cruz, logo ela foi tornada obsoleta. Jesus foi a fronteira, o fim da lei. A palavra fim, telos, significa isso, o término, a fronteira, né? E Jesus foi exatamente isso, ele foi essa fronteira, onde a lei terminou e a graça começou. Perceberam? O fim da lei foi Cristo. O fim do pecado foi Cristo. O fim da condenação foi Cristo. O fim da morte foi Cristo. Ele restaurou todas as coisas. Perceberam? Já vivemos, portanto, em uma nova criação, em um novo céu e uma nova terra. Eu quero encerrar com 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, estar em Cristo, como já explicamos muitas vezes aqui, é estar depois da cruz, é estar na era de Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Maravilha. Entendam, hein? Estar em Cristo não é estar em denominações religiosas.
Ah, eu aceitei Jesus aqui na igreja X, agora eu estou em Cristo. Não. Você, filho de Deus, já nasceu em Cristo. Porque a era de Cristo começou na cruz. O 7º dia começou ali. Então você já nasceu em Cristo. E assim que, se alguém está em Cristo, e todos nós estamos, já nascemos nele, nova criatura é. As coisas velhas, já passaram. A velha criação, pecado, condenação, morte, tudo isso já passou. Lei. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Tudo se fez novo. O Senhor Jesus restaurou todas as coisas. Nós vivemos já em novos céus e uma nova terra. Uma criação totalmente liberta de tudo isso que nós vimos aqui. Então você, filho de Deus, já vive uma vida de restauração. Você já nasceu com tudo restaurado, né? Já nasceu salvo, ou seja, com a vida eterna. Percebe? Já nasceu livre de qualquer condenação, mesmo porque o juízo já passou. Já nasceu sem necessidade de cumprir obras de lei. Infelizmente, muitos até hoje vivem cumprindo, né? Mas você conhece a graça, já não cumpre mais. Percebe? Você já tem todas as bênçãos. Por isso que a palavra diz, né? O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esta é a nossa posição como igreja. Entenderam bem? Então, a restauração já foi concretizada e já vivemos os seus resultados. Glórias ao Criador por isso. Amém.